Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e hoje eu quero falar de filmes revelação. Porque isso provavelmente já aconteceu com você em algum momento da sua vida. Você estava lá, ou criança, ou adolescente, ou até mesmo adulto, e você estava vendo um filme e quando acabou aquele filme você sentiu que a sua visão sobre a arte do cinema tinha mudado de alguma forma. Essas foram obras que foram uma revelação para você sobre a arte dos filmes. Pois bem, eu tenho uma lista de filmes que fizeram exatamente isso comigo ao longo da minha vida. E é sempre muito gostoso de pensar nesses filmes, porque eles me ajudam a entender como eles moldaram o fã de cinema que eu sou hoje. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês 6 filmes que mudaram para sempre o jeito que eu enxergo o cinema. Pode ser que alguns desses filmes também tenham mudado a sua forma de enxergar o cinema, e pode ser que alguns desses filmes você ainda nem tenha assistido. É uma lista muito gostosa de fazer, então vamos lá falar sobre esses filmes que foram uma verdadeira revelação para minha vida. Quando O Sexto Sentido estreou, eu era uma criança de uns 7 ou 8 anos, e eu lembro que eu vi esse filme numa fita VHS com meus amigos de infância. Mas a minha sorte é que ninguém tinha me contado como o filme terminava. Por isso, o final de O Sexto Sentido me pegou completamente de surpresa. E hoje eu percebo que esse foi o meu primeiro plot twist de cinema. Até então, eu nunca tinha passado por essa experiência de ver um final com uma reviravolta que fazia você enxergar tudo que veio antes com outros olhos. Em outras palavras, O Sexto Sentido foi a primeira vez que eu senti que um filme me enganou. Que ele me pregou uma peça de propósito. Eu não sabia que os filmes tinham o direito de fazer isso com a gente. E a reviravolta do filme era tão bem construída que eu me peguei pensando, caramba, esse filme é inteligente. E eu nunca tinha usado a palavra inteligente para descrever qualquer filme antes disso. A consequência foi que, pela primeira vez na vida, eu me peguei pensando sobre como os filmes são escritos. Antes, na infância, eu não pensava em estruturas de roteiro, eu só via as histórias e pronto. Mas aí veio o Shyamalan com esse plot twist, e eu me senti como quem via um truque de mágica. Primeiro me sentindo maravilhado com algo inesperado, e depois tentando entender como ele fez o truque. E foi assim que me tornei consciente ao fato de que contar histórias em filmes é um trabalho de pessoas que passaram horas planejando aquilo de forma meticulosa. Foi uma revelação tão preciosa que eu até passei alguns dias fantasiando com um futuro em que eu seria cineasta para fazer um filme com um final que enganasse todo mundo, que nem O Sexto Sentido. Com o passar do tempo, a vontade de ser cineasta passou, mas a paixão por investigar e por apreciar como as histórias dos filmes são contadas, isso nunca foi embora. Sendo assim, a existência desse canal aqui se deve, em parte, à fagulha que o Shyamalan acendeu em mim na infância com O Sexto Sentido. E é por conta disso tudo que talvez esse seja o meu plot twist favorito de toda a vida. Acho que quando a gente é mais novo é quase inevitável o desinteresse pelo cinema mais antigo. Afinal, depois de crescer vendo filmes coloridos e cheios de sons, por que a gente se interessaria em ver longas que são em preto e branco e, pior ainda, sem diálogos sonoros? Era essa a mentalidade que eu tinha até a minha adolescência. O meu interesse em ver filmes mudos era praticamente inexistente. Eu tinha um preconceito de que eles nunca poderiam ser tão bons quanto os filmes mais atuais. Até que um dia, quando eu era adolescente, eu tive uma aula de história em que meu professor exibiu Tempos Modernos, o clássico do Charlie Chaplin. Afinal, o professor estava nos ensinando sobre a Revolução Industrial e queria fazer a gente ver essa obra que captou de forma tão brilhante algumas das questões sociais e econômicas que surgiram com o industrialismo. Eu confesso que a ideia de assistir esse longa não me empolgou, mas também não tinha escapatória. Eu estava lá na aula, parado na cadeira, então, beleza, vamos ver o filme. E olha só quem diria, não demorou nem 10 minutos para eu ficar completamente hipnotizado pelo longa. E não era só eu, os meus colegas também estavam lá rindo, ficando tensos e, é claro, se emocionando com essa história. E aí, quando acabou o filme, eu senti que eu estava sendo muito besta. Se uma obra como essa era capaz de me absorver e me tocar tanto, mesmo sem cores ou diálogos sonoros, significava que eu estava perdendo um mundo inteiro de cinema que eu não conhecia. Foi assim que, na adolescência, eu perdi o meu preconceito com filmes mudos. Algo que mudou a minha vida, porque isso abriu as portas para eu conhecer mais filmes mudos brilhantes, alguns deles me proporcionando algumas das experiências cinematográficas mais potentes da minha vida. Não é à toa, então, que a obra do Chaplin é tida como um verdadeiro clássico.
Mesmo depois de décadas e de mudanças enormes nas técnicas dos filmes, essa obra realmente é capaz de nos tocar e de mudar as nossas mentes, como se ela tivesse sido lançada ontem. Aquele mesmo professor de história também passou outro filme que eu considero muito importante para minha visão sobre cinema. Porque certa vez ele colocou a gente para ver Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, um documentário do brasileiro Marcelo Mazagão. A proposta do filme é mostrar diferentes eventos históricos do século XX em várias partes do mundo. Mas tinha um detalhe que diferenciava esse filme dos outros documentários que a gente via na escola. Esse aqui não tinha narração. Nada de ter uma voz com um tom de autoridade explicando tintim por tintim o que a gente estava vendo. Em vez disso, o filme funcionava como uma grande colagem de fotos e de vídeos de arquivo sobre vários assuntos diferentes, indo de fatos cotidianos a grandes eventos que mudaram a história do mundo. E assim cabia a você tentar amarrar tudo e ver quais poderiam ser as temáticas que conectavam as imagens, para pouco a pouco decifrar o propósito do longa. Eu lembro de ter ficado muito envolvido com o filme, justamente porque ele tinha uma proposta narrativa diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. E isso foi muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu apreciei um cinema mais experimental. Até aquele ponto da minha vida, a maioria dos filmes que eu via eram aqueles com narrativas mais convencionais. E se eu ouvia as palavras filme experimental, eu já imaginava que seria um filme bem sem graça, incompreensível e metido a inteligente. Mas esse preconceito caiu por terra graças a Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Esse filme mostrou pra mim que ser mais experimental pode sim ser algo muito envolvente. E que quando algo é feito de forma não convencional, isso te dá a oportunidade de se engajar com a obra de um jeito que você ainda não tinha vivido. Ou seja, esse documentário me abriu a mente para novas possibilidades artísticas e me deixou realmente curioso para ver o que mais podia ser feito no mundo do filme experimental. Tá, é verdade que eu nunca mais revisitei esse filme depois de adolescente, então pode ser que hoje ele nem me pareça mais tão experimental assim. Mas para aquele Max novinho, isso era sim algo revolucionário. Então eu só posso agradecer a esse filme, porque ele com certeza enriqueceu a minha paixão pelo cinema. Durante muito tempo, quando eu pensava em ficção científica, eu achava que esse gênero significava sempre a mesma coisa: ação, aventura, tecnologias incríveis e mundos diferentes. Afinal, essas eram as características dos principais filmes de ficção científica que eu cresci vendo. Até que no final da minha adolescência eu vi aquele clássico que eu sempre ouvi ser elogiado: Blade Runner, já na versão que é considerada a definitiva do Ridley Scott. Aí, de fato, quando o filme começou, ela tinha aquela pinta de que ia ser o filme de ação cheio de dinamismo. Mas aí começaram a vir as cenas mais lentas, os momentos de pausa, os diálogos calmos. E assim, a ação foi ficando mais em segundo plano para que o filme pudesse se focar cada vez mais em ideias filosóficas. Será que podemos confiar nas nossas memórias? O que separa um androide de um humano? Qual é a essência da humanidade? Tudo isso tinha muito potencial para me frustrar, porque eu fui esperando uma mega aventura e me deparei com essas reflexões profundas usando robôs. Mas o que aconteceu foi o contrário, eu gostei mais do filme por causa disso. Não só porque as ideias do filme eram muito instigantes, mas também porque elas eram contadas com uma narrativa contemplativa e melancólica que me afetou profundamente. E foi assim que Blade Runner me mostrou como a ficção científica poderia ser muito mais do que aventura e ação com tecnologia descolada. O filme demonstrou que esse gênero pode ser também mais lento, poético e reflexivo e mesmo assim me impactar significativamente. Aliás, qualquer fã de ficção científica vai te dizer que uma das melhores partes desse gênero é o potencial que ele tem para fazer a gente refletir sobre a nossa existência, enquanto fala de mundos diferentes, de conceitos temporais e de tecnologias futuristas. E foi esse tipo de experiência que eu passei a procurar cada vez mais no cinema de ficção científica depois que eu vi Blade Runner. Então eu com certeza tenho que agradecer ao Ridley Scott por ter me feito entender que Caçadores de Androides são legais, mas que Lágrimas na Chuva também tem o seu valor. Falando em ficção científica cabeçuda, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse foi um que eu passei a vida toda ouvindo que era uma obra-prima, mas acabei só vendo pela primeira vez no final da adolescência.
E por mais que a essa altura eu estivesse acostumado com a ficção científica filosófica por causa de Blade Runner, a verdade é que eu não estava preparado para o que viria no filme do Kubrick. Isso era outro nível de complexidade que eu nunca tinha visto antes. E quando acabou o filme eu fiquei pensando o que diabos eu acabei de ver. Normalmente isso teria me incomodado. Eu poderia nem ter gostado do filme por causa da confusão que ele me gerou. Mas foi o contrário. Mesmo sentindo que eu não tinha entendido, entre aspas, tudo que eu tinha visto no filme, eu ainda assim estava completamente encantado. E isso foi crucial para minha jornada de cinéfilo, porque com 2001 eu comecei a aprender que entender a trama de um filme nem sempre é o mais importante. Afinal, o Kubrick me envolveu com as imagens, com a trilha sonora, com os efeitos, e até mesmo o senso de confusão fez a experiência ser mais especial. Era como se eu estivesse testemunhando algo maior do que a minha existência e, em vez de me sentir diminuído, eu me senti elevado, encorajado a refletir e a ficar com o filme na cabeça durante vários dias. Aí, com o passar do tempo, isso virou um dos pilares da minha forma de enxergar os filmes. Se hoje eu defendo tanto que muitas vezes nem é tão importante assim você entender racionalmente a trama de um filme, é por causa de 2001. O filme do Kubrick me fez valorizar ainda mais todos os outros aspectos da linguagem cinematográfica, para além do roteiro. Foi sem dúvidas um dos maiores divisores de água na minha relação com o cinema. Eu já contei algumas vezes aqui no canal que eu nem sempre fui o fã de filmes de terror que eu sou hoje. Pelo contrário, durante boa parte da minha infância e quase toda a minha adolescência, eu tinha pavor da ideia de ver filmes de terror. Mas sabe qual filme foi crucial para mudar isso? Jogos Mortais 2. A essa altura eu já tinha colocado o meu pé na água do terror e começado a ver alguns dos clássicos. Mas eu também pensava que eu não tinha coragem para ver os filmes contemporâneos mais chocantes, como a série Jogos Mortais. Eu achava que disso aí eu nunca daria conta. Até que certa vez eu tava de férias na casa de familiares. E aí eu passei pela sala de TV e eu vi que a minha tia tava vendo Jogos Mortais 2. E até hoje eu não sei porquê, mas naquele momento eu tive um breve acesso de coragem e pensei, quer saber, eu vou sentar pra ver esse negócio com ela. E beleza, por mais que as cenas fossem perturbadoras, eu percebi que na verdade eu tava super dando conta de assistir. Eu não sentia que a minha alma tava sendo permanentemente despedaçada por essas imagens. E pra melhorar, o filme ainda terminou com um plot twist que eu achei bem legal. Aí, quando rolaram os créditos finais, eu genuinamente senti que eu era uma pessoa um pouco diferente. Eu descobri que eu dava conta pra caramba de ver algo como Jogos Mortais. E se eu conseguia ver isso, eu provavelmente conseguiria também ver outros longas que me intimidavam. Foi assim que eu perdi de uma vez por todas o medo de ver filmes de terror. E ainda bem que isso aconteceu, porque isso me deu várias chances de conhecer obras que mudaram a minha relação com o cinema. Algumas das minhas memórias mais marcantes com filmes são com obras de terror, e alguns dos melhores filmes que eu vi na vida são desse gênero. Então, por mais que Jogos Mortais 2 tenha sido feito para me deixar com medo, felizmente o efeito foi o contrário. Ele me deu mais coragem. Ainda bem. Não seria exagero nenhum, então, dizer que eu provavelmente não seria o mesmo fã de cinema hoje se não fosse por conta desses 6 filmes. Claro, alguns desses filmes que eu listei são grandes clássicos que impactam geração após geração, mas achei legal lembrar como tem alguns desses filmes que não são necessariamente tão conhecidos assim, ou então necessariamente tidos como clássicos do cinema. E isso é muito legal de perceber porque mostra como às vezes aquele filme do qual você não espera absolutamente nada pode acabar mudando tudo. Então agora que vocês conhecem um pouco mais da minha trajetória particular de fã de cinema, eu quero ouvir de vocês. Quais são os filmes que mudaram a sua perspectiva sobre cinema? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo do vídeo. Ele é tipo uma gorjeta, você escolhe um valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar a gente com um valor mensal, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para quem apoia a gente. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Todos os detalhes da nossa campanha estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.